Obrigado você novamente pelo convite, não é? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o basquete como meio de educação e servindo aí de um aperitivo para o nosso curso, que mais tarde você vai falar mais especificamente sobre ele, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder conversar. Deixa eu entrar no modo de apresentação aqui. Deixa eu voltar. Muito bem. Então, o tema é esse, o basquete como meio para a educação, né? Eu acho que toda modalidade esportiva ou esporte, de uma maneira geral, é uma ferramenta muito importante para que a gente possa desenvolver não só as questões relacionadas à própria modalidade, parte técnica, tática, física, mas também oferecer, né, a oportunidade de quem pratica de outro tipo de conhecimento, né, de desenvolver outras competências. Então, a gente vai começar. Eu quero começar com uma frase do professor Maurizio Mondoni. O Mondoni é um italiano, ele já é um senhor, cerca dos seus 70 anos, e, na minha opinião, ele é a pessoa mais gabaritada para falar de mini basquete no mundo. Então, eu tive a chance de conhecê-lo em cursos e ele realmente tem uma filosofia de trabalho muito bacana e eu sigo muito as ideias do Mondoni. E ele fala que ensinar é um conjunto de muitas coisas. Em primeiro lugar, você tem que ser competente e, para isso, evidentemente, você tem que adquirir conhecimento, né? Conhecer a matéria que você vai ensinar, possuir uma filosofia de ensino, ser um líder e, principalmente, ser humilde. Humilde no sentido de reconhecer que o tempo todo você está se renovando, você está adquirindo conhecimento e você tem que entender que nós temos que entender, né, que nós não sabemos tudo. E principalmente o momento que nós vivemos, a velocidade a velocidade com a qual o conhecimento está sendo difundido, né, ela é muito grande. Então você tem que acompanhar isso. Mas a coisa mais importante, segundo o Mondoni, é ter caráter, se emocionar e ensinar com paixão. Então eu acho que isso tudo resume o que é, né, o que deveria ser um professor, alguém que trabalha com educação. Então, vamos lá. Eu trago aqui para vocês, né, a Unesco, né, que é o setor das Nações Unidas voltados para a educação e cultura. A Unesco diz que a prática da educação física e do esporte é um direito fundamental de todos. Isso no artigo 1º dessa carta, né? E no parágrafo 3 desse artigo, a Unesco fala que as oportunidades devem ser disponibilizadas para todos, né? Incluindo crianças em idade pré-escolar, idosos, portadores de deficiência, enfim, todos aqueles que, de alguma forma, podem praticar esporte, evidentemente, dentro de suas possibilidades, né? E como eu falei, né, o importante não é só aquilo que a gente aprende do esporte, mas sim o desenvolvimento total do indivíduo, de sua personalidade, enfim, todos os aspectos que fazem parte da vida de uma pessoa. Ainda nessa carta da Unesco, no 2º artigo, diz que a educação física e o esporte constituem um elemento essencial da educação ao longo da vida no sistema educacional como um todo. Isso só vem a reforçar nossa ideia do quanto o esporte é importante no desenvolvimento das pessoas e quanto o esporte é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento dessas pessoas. Então, os objetivos, né, da educação física e do esporte: manter e melhorar a saúde, enriquecer as relações sociais, desenvolver o fair play, desenvolver e aprimorar capacidades físicas e habilidades motoras e aprimorar valores como a responsabilidade, respeito, disciplina e há muitos valores que podem ser desenvolvidos através do esporte. E aí uma pergunta, né? Qual esporte nós buscamos? Então nós sabemos que o esporte ele tem várias finalidades, né? Então nós temos o esporte educacional, que é aquele praticado nos sistemas de ensino, normalmente ligados às aulas de educação física,
que hoje, infelizmente, estão cada vez mais escassas, com menos tempo. Então, uma das coisas que se discute muito é o quanto o esporte está sendo deixado de lado nessa área educacional. E isso é muito triste para nós profissionais e também para as pessoas que eu tenho certeza que crianças e jovens adoram praticar esporte. O esporte inclusivo é aquele que dá oportunidades iguais de participação, e aí, é claro, a gente exclui, e nós vamos falar mais para frente, nós excluímos, por exemplo, o esporte que é feito em clubes, onde existe uma seleção. Então, o esporte inclusivo, ele tem essa característica. O esporte de recreação e lazer, né, ele está muito voltado para a diversão, para a manutenção da saúde. Então, por exemplo, eu particularmente gosto de jogar tênis. Não sou um jogador de tênis, mas eu gosto de jogar tênis. Então, dentro das minhas possibilidades, eu vou lá para me divertir. Se eu ganhar, se eu perder o jogo, não vai fazer muita diferença. O importante é que eu me divirta e, através do tênis, eu possa manter a minha saúde. Claro que eu também gosto de jogar basquete, evidentemente. Só que o basquete é mais complicado, né? Porque você precisa de mais gente. No tênis é um pouquinho mais fácil. Mas, de qualquer maneira, qualquer prática esportiva com essa característica, ela remete ao esporte de recreação e lazer. Aí nós temos o esporte de base ou de formação, que é caracterizado pela iniciação esportiva, onde o principal objetivo é despertar o gosto pelo esporte. E entender que as crianças, no caso, na iniciação, elas têm que jogar, elas têm que praticar o esporte dentro do seu desempenho possível. Elas vão fazer aquilo que é possível, não aquilo que normalmente ou usualmente nós queremos, né? Nós cobramos da criança. Aí sim, nós temos o esporte de rendimento, que busca a especialização, busca resultados, onde se exige o desempenho máximo. Então, nós temos aí as 5 vertentes do esporte, né, segundo as suas finalidades. É uma questão de escolha. Eu diria para vocês que não há um melhor do que o outro. Eu acho que há momentos e há situações onde cada um deles pode ser melhor aplicado. Ok? E aí uma outra pergunta, né? Nós podemos ensinar através do esporte? Então, aqui eu trago também, de novo, né, uma frase que é tirada lá daquela carta da Unesco. O esporte é, por suas possibilidades educativas, uma das manifestações que mais tem a capacidade de influenciar a infância e a juventude, potencializando o seu desenvolvimento, hábitos saudáveis e o desenvolvimento cultural e social. Então, vejam que nessa definição, né, mostra que o esporte ele tem uma influência muito grande sobre a criança e o jovem, né? E ele tem a capacidade, sim, de levar essa criança, esse jovem, a um desenvolvimento saudável, não só no aspecto físico, mas no aspecto psicológico, cognitivo, e também o esporte como meio de relacionamento dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. E aí nós falamos sobre prática educativa. Então, a prática educativa é aquilo que nós fazemos, né? Como as pessoas aprendem, ou como nós, professores, estabelecemos critérios para ensinar. Então, nós temos também 3 modalidades: informal, não formal e formal. E aqui eu vou dar um exemplo de cada uma, né? A prática educativa informal é aquela que provém de influências do meio ambiente e da cultura local. Cada local tem sua cultura. Então, tem lugares onde existem determinados jogos, determinadas brincadeiras que são diferentes de outras localidades. E isso é interessante porque as pessoas acabam se envolvendo nessa prática sem necessariamente ter que participar de um curso, ter que participar de uma aula ou ir para um clube, né? Então, ela é estabelecida através de uma relação do indivíduo, não havendo qualquer característica de sistematização ou organização de processo. Aí eu dou um exemplo, né? O jogo de amarelinha. Quer dizer, você não precisa ensinar amarelinha para a criança. Ela faz parte da cultura popular e a criança vai fazer isso normalmente, né? E outros jogos que a gente pode citar aqui. E de novo, né? Você não precisa de uma organização metodológica para a criança jogar amarelinha.
A prática não formal é representada por atividades intencionais, aí sim, com um certo grau de organização e sistematização, sem, no entanto, estar ligada a qualquer instituição. Então, é aquele famoso bate-bola, né? Um racha de basquete, uma partidinha de tênis entre amigos, né? Aquela caminhada ou aquela corrida que você dá, tá certo? Então, existe uma intenção, sim. Por que que eu corro? Por que que eu jogo basquete? Né? Para manter minha saúde, para me divertir. Mas eu não estou vinculado a nenhuma instituição. Eu não preciso estar inscrito na federação de basquete para bater essa bola. Então, essa é a prática não formal. E a prática formal é aquela prática organizada, estruturada, planejada e que normalmente está vinculada a uma instituição. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do basquete. Eu bato minha bolinha ali, mas a partir do momento que eu vou para uma instituição, para um clube, passo a treinar com a direção de um profissional capacitado, eu estou me envolvendo com a prática educativa formal. E aí nós temos alguns princípios, né, do que ensinar através do esporte. Então, primeiro é o esporte para todos. De novo, nos remetendo à carta da Unesco, todos têm o direito à prática esportiva. Ensinar mais do que o esporte. Compreender suas situações, sua evolução, suas emoções. Ensinar bem o esporte. Então, é muito importante que os profissionais da área esportiva estejam capacitados para poder oferecer para aquele grupo ou para aquelas pessoas o melhor do trabalho, pensando nessa evolução, não só da pessoa, como também do grupo. E, na minha opinião, o mais importante, principalmente quando a gente trabalha com criança, que é ensinar a gostar do esporte, estimular o gosto pela prática, pois ela representa saúde, ela representa bem-estar. Essa prática, ela é mediada por ações pedagógicas. Então, a ação pedagógica é o conjunto de fatores que leva a atingir o objetivo da prática, né? Então, para que ela seja realizada com sucesso, é necessário um bom planejamento, okay? Com definição de objetivos bem claros para que você não se perca no meio do caminho. Claro que aqui eu estou me referindo agora mais à prática formal, né? Como eu disse antes, a prática informal e a não formal não necessitam de um planejamento nem de uma organização metodológica. Então, essa ação pedagógica já está mais voltada para uma prática formal, seja em nível de iniciação ou seja em nível de especialização de alto rendimento. De novo, eu falo muito da Unesco, porque eu acho que esse material da Unesco é fantástico, né? É um material muito bacana. E a Unesco, a Unesco traz princípios, né, que são os pilares da educação, que eles falam em aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. O que é aprender a conhecer? Né? É você conhecer a herança de conhecimentos produzidos pela humanidade, desenvolver competências mínimas, né, que são expressas pela leitura, pela escrita e que levam à resolução de problemas. O aprender a fazer é aquilo que a gente faz na prática, é botar no popular, botar a mão na massa, né? Então, isso acontece nos diferentes campos de competência da atividade humana, como educação, como a sua profissão e também no esporte. Aprender a conviver, o esporte é muito rico nesse sentido, né? O esporte leva a pessoa a ter uma convivência muito importante, muito interessante, pois ela leva a solidariedade e cooperação, e os princípios são o reconhecimento do outro, você respeitar a outra pessoa, você conviver com a diferença. Então, num grupo existem pessoas completamente diferentes com o mesmo objetivo. Isso é muito importante. Então, você pode atingir o mesmo objetivo tentando conviver com essa diferença. A parte de interação, de comunicação, afetividade e o convívio propriamente dito no grupo. Isso é uma coisa, às vezes, muito difícil de acontecer, né? Então, nós temos que prestar atenção nisso e tentar resolver essas questões. O aprender a ser,
ele integra as três antecedentes, né? Então, ele é tudo aquilo do que a pessoa é capaz. Então, ele depende de oportunidades educativas, depende de atividades produtivas, sociais e as próprias experiências pessoais. As experiências pessoais são muito importantes nesse princípio de aprender a ser, né? Agora, essas experiências sociais, pessoais, quando elas são compartilhadas, elas vão se tornar mais ricas e mais produtivas e levar a uma situação de educação também bastante importante. Como é que esses princípios, né, são aplicados ao basquete? Então, nós falamos de uma maneira geral e aqui eu vou trazer alguns exemplos e as relações desses 4 princípios com o basquetebol. Então, o aprender a conhecer no basquete, o que é? É você conhecer o esporte, né? Sua história, sua evolução, dentro da sua comunidade, né? Quem são, quais são as pessoas que participaram desse processo, quais são, por exemplo, os grandes atletas, tá certo? Conhecer os aspectos físicos, técnicos, táticos e regras do jogo. Então, basicamente você entender e você reconhecer tudo que está em volta do basquetebol. O aprender a fazer, como eu disse, é o famoso botar a mão na massa, né? É executar os gestos do jogo, é aplicá-los em situações reais. Então, isso vem através do treinamento, vem através das aulas, vem através da continuidade do trabalho, da repetição e assim por diante. O aprender a conviver. Como o basquete é um esporte coletivo, o relacionamento entre os membros de uma equipe ele é muito importante. A gente está cansado de ver casos onde você tem uma equipe com atletas brilhantes, mas como equipe não funciona. Por quê? Porque essas pessoas elas não se relacionam bem. Elas colocam o seu objetivo pessoal acima do objetivo do grupo. E isso é muito ruim, né? E essa é eu diria que é uma situação em que o basquete pode colaborar muito e pode interferir muito no desenvolvimento de uma pessoa desde a iniciação, através do respeito às regras do grupo, e aí eu não estou falando de regra de jogo, mas todo grupo tem suas regras que devem ser seguidas e respeitadas. As responsabilidades para com os colegas de equipe, exercer os seus direitos sem prejudicar os direitos dos demais, isso é muito importante. Você tem o direito de realizar suas coisas, mas tem o dever de que, para isso, você não prejudique os seus companheiros. E atuar de forma ética junto aos companheiros e superiores. Veja que interessante, na minha opinião, o aprender a conviver talvez seja um dos princípios mais importantes, muito mais importante do que aprender a fazer, né? Porque ele envolve uma série de questões que devem ser levadas em consideração e devem ser trabalhadas ao longo da vida. Isso começa lá na iniciação e não termina. Quem acha que esse princípio não se aplica, por exemplo, a uma equipe de alto rendimento, está enganado, não é? Muito pelo contrário. É lá no alto rendimento que você vê muitas vezes as discrepâncias dentro de um grupo, o que leva, como eu disse, a esse grupo não ter sucesso. E, finalmente, o último princípio é o aprender a ser. Então, a pessoa se identificar naquele contexto, ela se posicionar nas diferentes situações promovidas pelo basquete, por exemplo, né? Ser parte atuante do grupo e estar sempre atualizado em relação às questões relacionadas ao basquete. E aí eu faço um gancho. Isso se aplica também a nós profissionais, né? Esse princípio, ele também se aplica a nós profissionais, porque nós temos que o tempo todo estar no contexto esportivo, nós temos que o tempo todo estamos nos posicionando diante dessas situações, né? E o tempo todo estarmos atualizados em relação
a outras questões pertinentes ao meio do qual essa pessoa é parte. Então, com base nesses 4 pilares, não é, como é que essa ação pedagógica deve ser para que o basquete realmente possa ser um instrumento importante nessa prática educativa? Então, primeiro, ela deve desenvolver conhecimentos gerais específicos sobre a modalidade, propor desafios. O desafio, na minha opinião, é uma estratégia de trabalho muito legal, principalmente para quem trabalha com criança e jovem. A criança e o jovem, eles gostam de ser desafiados, né? Então, você propor desafios do tipo, vamos ver quem consegue fazer alguma coisa, certo? Então, eu acho que isso instiga a criança e o jovem a se autoeducar, reconhecer seus próprios erros e reconhecer quais são os seus limites. Isso é muito importante. Incentivar a criatividade e a tomada de decisões. Isso no basquete, a tomada de decisão é uma ação muito importante, porque o jogo é muito dinâmico e quem participa do jogo tem que estar o tempo todo tomando decisões. E muitas vezes decisões num tempo muito curto, que podem levar a situações enfim, de decisão propriamente dita do próprio jogo, né? Olha o exemplo de um arremesso que é realizado nos últimos segundos do jogo e que vai levar a equipe a vencer ou perder. Estimular relacionamentos que são importantes para o desenvolvimento dos praticantes. Então, isso vem com o desafio, isso vem com uma série de situações que o professor deve propor. E aí, com tudo isso, a gente acaba desenvolvendo as competências, que são a capacidade do indivíduo agir, né, de maneira eficiente em determinada situação. E ela remete à relação entre o indivíduo consigo mesmo, com os outros e com o ambiente. E aqui nós temos os 4 tipos de competências em que o basquete está totalmente relacionado. Então, nós temos as competências cognitivas, que estão relacionadas à análise de situação, compreensão do jogo, tomada de decisão, criatividade. As competências motoras, que normalmente são as mais evidentes, né? Então, você vai assistir um jogo de basquete, você muitas vezes não percebe competências cognitivas, não percebe competências sociais, mas aquilo que aparece para a gente é a competência motora. Como o jogador atua, de que jeito que ele faz o arremesso, né? Como é que ele marca, se ele está bem condicionado fisicamente. Então, a competência motora é aquela mais aparente, aquela mais evidente, mas se ela não estiver relacionada com as outras 3, ela pode realmente, a pessoa pode ter um desempenho não tão favorável. As competências afetivo-motoras, onde a pessoa tem a capacidade de perceber suas próprias qualidades, sua autoestima, motivação, né? Capacidade de se expressar, os seus sentimentos de dever e responsabilidade, que tem muito a ver com aquela situação de grupo que eu falei, né? É muito importante o aprender a conviver, né? Dentro daqueles 4 pilares da Unesco, e, evidentemente, as competências sociais, né? Onde a pessoa assume funções no grupo, ele tem iniciativa, mas, ao mesmo tempo, respeito, né? Empatia e disponibilidade para fazer as coisas e vínculos de aproximação. Como que essas competências são percebidas, né? Ou seja, como elas são desenvolvidas? Então, nós podemos desenvolver competências, elas são percebidas através de experiências passadas, coisas que você já realizou, tendo sucesso ou não, e você usa essas experiências passadas para modificar seu comportamento e, é claro, tendo o objetivo de melhorar esse comportamento. Também ela é percebida através das dificuldades ou desafios associados com o resultado da tarefa, né? O suporte e a interação com pessoas significativas. Então, de novo, volta à questão do relacionamento. Então, se eu tive um relacionamento com alguém que, de alguma forma, me trouxe a possibilidade de aprender alguma coisa, eu estou desenvolvendo a minha competência.
estou melhorando o meu comportamento. E, óbvio, a motivação intrínseca, aquilo que nos leva e nos impulsiona, que nos direciona a fazer alguma coisa sem pensar necessariamente numa recompensa. Então, eu quero jogar porque eu gosto de jogar, né? Não precisa ninguém pagar para eu jogar, não precisa ninguém me oferecer alguma coisa para eu jogar. E isso é muito importante, principalmente nas fases iniciais de aprendizagem. Então, como é que o basquete pode contribuir efetivamente nessa educação, nessa formação das crianças e jovens? Primeiro, através do conhecimento geral da modalidade, seu histórico, como eu já falei, né? Seu posicionamento dentro da sua comunidade, dentro daquele seu núcleo, né? Dentro de uma cultura de uma determinada região, de uma determinada cidade. Evidentemente, a aprendizagem dos fundamentos e sistemas de jogo, entendimento do seu papel dentro da modalidade, né? Então, o que eu devo fazer, como é que eu me posiciono, qual é a minha importância naquele grupo. Divisão de tarefas e responsabilidades, então, de novo, ressaltando como é um esporte coletivo, eu tenho que pensar que eu tenho deveres, responsabilidades e direitos, né? E, de novo, para exercer meus direitos, eu não preciso, enfim, desconhecer ou não reconhecer ou não respeitar os direitos dos meus companheiros. E, evidentemente, todos esses conceitos podem ser levados para a vida cotidiana. O quanto a gente aprende no esporte, mesmo nós já adultos, profissionais, que passamos por várias situações, o quanto nós já não utilizamos esses conceitos do esporte na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional. Então, isso é muito importante. E aí, eu já vou indo para a fase final dessa minha apresentação, para poder deixar um tempo maior para discussão, para perguntas. Como é que nós, profissionais, nos posicionamos diante disso? Porque somos nós que vamos levar toda essa movimentação para a vida das pessoas, né? Nós somos os promotores dessa possibilidade, nós temos que dar a oportunidade. Então, primeiro, incentivar a prática de diferentes atividades motoras, criar um clima favorável para a aprendizagem, isso é muito importante, principalmente quem trabalha com criança, valorizar o esforço da criança, né? Isso é fundamental para que a criança possa continuar gostando do esporte, proporcionar oportunidades iguais de participação, então vocês estão lembrados ali no comecinho, né? A própria carta da Unesco fala isso, né? Que o esporte é um direito de todos, propor atividades que respeitem o nível de desenvolvimento do aluno e propor atividades que atendam às necessidades desse aluno. E ainda como atribuições, ou seja, é uma relação muito grande, né? Vocês percebam, não vou falar de todas aqui, vocês percebam como como somos importantes nesse processo educacional, através do basquete, mas através de qualquer atividade, né? Nós, profissionais, temos o dever de estarmos preparados para poder dar conta de toda essa relação que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Então, é muito importante o nosso preparo, é muito importante a nossa capacitação e que a gente entenda, né? Eu costumo usar uma frase, a gente entenda que para você ensinar, você tem que aprender. Se você não aprender, você não consegue ensinar. E aprender significa estar constantemente ligado, constantemente buscando conhecimento. Ok? Mais responsabilidades aí. Veja quanta coisa eu estou jogando nas costas do profissional, né? Conhecer, aí eu estou falando mais de criança, porque é lá no comecinho que a gente realmente tem as maiores dificuldades. Conhecer a criança em sua totalidade, ou seja, ela não é só uma criança jogadora ou atleta. Ela é uma criança que tem família, ela é uma criança que vive numa comunidade, que vive numa sociedade, que pratica e participa de atividades escolares e assim por diante.
Acolher a criança independentemente do seu nível de habilidade. Aí vamos novamente falando de dar oportunidade a todos. Respeitar os limites físicos e cognitivos dessa criança, isso exige muito conhecimento por parte do profissional. Adequar as atividades ao seu nível de desenvolvimento, adaptar a atividade à criança. Muitas vezes, um jogo, ele é muito complicado. Veja o jogo de basquete, como ele é complicado para uma criança. Uma quadra enorme, uma cesta colocada lá no alto, e isso pode trazer uma desmotivação. Então, por que não reduzir o espaço? Por que não abaixar o aro e a tabela ou uma bola menor para que ela possa jogar? E pensar no futuro de possíveis atletas, é claro que no seu grupo, com certeza, nós vamos ter crianças e jovens de muito potencial que podem vir a ser atletas, mas a maioria absoluta são aqueles que não serão atletas. Mas o fato deles não serem atletas não significa que eles não possam continuar sendo praticantes e, vamos falar bem sinceramente, continuar sendo felizes através do esporte, através do basquete. Então, ele pode ser um jogador eventual, naquela prática não formal, ele pode se tornar, através do basquete, um profissional do esporte, técnico, fisioterapeuta, médico, né? Um administrador, alguém que trabalhe com marketing esportivo. Então, as possibilidades são muito grandes. Então, a gente não pode pensar somente que a pessoa vai ser educada para ser um atleta. Ele vai ser educada para ser um cidadão com muitas competências, e uma delas é a competência de ser atleta. Quais os valores que nós temos que transmitir para esses atletas ou alunos, né? Descobrir e valorizar diferentes formas de praticar o esporte, que eu acabei de falar, aprender com o perder e o ganhar, faz parte da realidade esportiva, discutir conflitos e superar dificuldades, melhorar as suas capacidades, melhorar os seus relacionamentos e, principalmente, desenvolver o respeito, a disciplina e a responsabilidade. E com isso eu termino essa explanação breve, trazendo aqui uma mensagem. Ensinar implica em algo mais que uma série de explicações e demonstrações. É o desejo e a capacidade de entender as necessidades das pessoas e empregar tempo e conhecimentos necessários para obter êxito. Então, de novo, volto aqui à questão da capacitação, que é uma mensagem que eu deixo assim muito forte. Nós temos que nos capacitar, nós temos que cada vez mais evoluirmos no conhecimento para poder obtermos êxito nas nossas empreitadas. Então, eu deixo aqui os meus contatos, aqueles que quiserem entrar em contato comigo particularmente, através do Facebook, do Instagram, o canal do YouTube, onde tem vídeos muito interessantes, e o meu e-mail, aqueles que quiserem, enfim, estar comigo. Muito obrigado pela atenção e agora eu fico à disposição para eventuais perguntas ou para uma interação com o público. André? Obrigado, professor, pela aula. Mais uma aula muito legal, bastante conteúdo interessante. E aproveitar e pedir para o pessoal, aí quem tiver dúvidas, quem tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, manda aqui no chat que o professor vai responder. Quanto isso, eu queria aproveitar para falar do curso, né? A gente vai ter o curso de basquete com o professor Dante. Vai ser um curso muito legal. O curso de basquetebol da iniciação e especialização. Vamos falar sobre conceitos, sobre pedagogia no esporte aplicado ao basquetebol, sobre desenvolvimento da modalidade. E serão 4 aulas, né? Serão 4 aulas, 2 por semana. As aulas vão ser gravadas, então se você não puder assistir no dia, você vai poder assistir depois, quantas vezes você quiser. E todo mundo que participou da aula hoje vai ganhar um cupom de desconto de 25%. Vou até colocar aqui, basquete, quem for eu vou mandar por e-mail essa aula e aproveitar e mandar o cupom. Vai ser basquete 25, que vai dar 25% de desconto para todo mundo que participou da videoaula hoje. Vou até colocar aqui no chat. Para quem tiver interesse.
Só um minutinho. O José Alisson fez uma pergunta, professor. Eu estou vendo aqui no chat, né? Como desenvolver o basquetebol escolar com cada vez mais aulas de educação física sendo teóricas. Então, José, eu diria para você que nós estamos vivendo um momento realmente muito complicado na nossa área, né? As aulas de educação física estão cada vez mais reduzidas e isso faz com que o esporte seja tratado enfim, não se dá ao esporte a atenção necessária e isso vem de um reflexo que está acontecendo nas próprias escolas de educação física, onde a carga horária para o esporte está cada vez menor. Então, se você pegar hoje os currículos das escolas de educação física, você vai perceber que existe uma diminuição bastante significativa da carga horária das modalidades, tá ok? Então, realmente, fica difícil, né, a gente falar em esporte na escola, né? Se a educação física como um todo, onde a criança e o jovem deveria aprender ou deveria vivenciar coisas básicas, o que dirá do esporte, né? Então, infelizmente, eu não tenho assim uma notícia boa para você. É muito triste, isso a gente discute muito em outros grupos, mas enfim, vamos ver se a gente consegue em algum momento modificar esse quadro. Existe uma outra pergunta aqui do Clayton. Como desenvolver o basquete quando um país que a mídia não transmite como deveria ser? Sou professor de basquete há 29 anos e ainda estamos na líder, ele é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então, Clayton, eu diria para você que agora a situação melhorou um pouco, há bastante transmissão de basquete, né? Está muito melhor do que há alguns anos. Não está ainda o ideal, né? Então, hoje nós temos jogos da NBA, nós temos jogos do próprio NBB, e assim, apesar da nossa mídia não ter uma atuação muito forte no basquete, através da própria internet, a gente pode ter acesso a outras competições que são de altíssimo nível. Por exemplo, o Campeonato Espanhol ou o Campeonato Europeu. Então, isso você consegue, através dos links dessas competições, assistir a alguns jogos, não é? Mas eu concordo com você que ainda não estamos no ideal, mas a gente já melhorou muito. A gente já melhorou muito. Ele ainda, o próprio Cleiton ainda diz que aqui no Rio Grande do Sul percebo que o mini basquete está perdendo seu valor, o que eu acho um grande erro. Não, realmente, eu acho que se faz muito pouco em prol do mini basquete aqui no Brasil. O mini basquete deveria ser muito mais difundido, mas não na forma como ele é difundido agora. Uma competição onde se exige um desempenho máximo, onde tem que ter o melhor jogador, onde tem que ter o time que é melhor. Eu acho que o mini basquete devia ser, como diz a carta lá da Unesco, uma oportunidade para muito mais gente estar jogando, sem a preocupação de resultado, sem a preocupação de ter um campeão, o melhor do time, o cestinha e assim por diante. Aí o Cleiton completa, né? Saudade dos encontros e jamborees. Com certeza, Cleiton. A gente ressente muito dessa falta dos festivais, né? E aí que realmente a criançada acaba pegando gosto pelo esporte. A Lori Alice, ela pergunta o seguinte: como animar os nossos alunos, sendo que não foi liberada a aula prática em meio da situação da pandemia? Realmente, Lori, a gente está passando um momento muito difícil. Eu tenho lidado aí com muita gente que trabalha em escola, que trabalha em clube, e as pessoas estão fazendo malabarismo para poder manter os seus alunos, os seus atletas em atividade, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, foram liberados os treinos, não a competição. Então, alguns clubes já voltaram a treinar. Não todos, mas alguns, com todas as medidas de segurança, voltaram a treinar. Mas, mesmo assim, foi um período muito longo de inatividade e eu tenho também contato com muitos projetos sociais, né, pessoas que trabalham em projetos sociais como o basquete,
e que estão muito preocupados com a volta. Primeiro, não sabem quando vão voltar. E segundo, quando voltarem, se realmente as pessoas voltarão para esses projetos. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, pessoal? Pode mandar aqui no chat. Bom, eu acho que é isso, professor. Eu também fiquei muito feliz de estar participando novamente, reforçar o convite aí para o nosso curso, que vai ser muito legal, né? Particularmente para mim, vai ser uma experiência muito interessante. Por incrível que pareça, né? Apesar de todos esses anos de atividade, eu nunca dei um curso online, né? Sempre foram presenciais, e essa é mais uma consequência da pandemia, né? A gente até tinha pensado nesse curso numa parte mais prática, né, André? Mas em função Verdade. dessa pandemia, nós vamos nos limitar ao curso online e eu espero que vocês participem. Eu tenho certeza que a gente vai poder trocar ideias bacanas. Muito obrigado ao Cleiton, que diz que é meu seguidor há muito tempo. Agradeço aí ao Cleiton e a todos que participaram desse nosso bate-papo. Muito obrigado. Eu também queria agradecer a todos pela participação. Obrigado, professor. Vou mandar essa aula gravada agora para todo mundo assim que acabar. E espero que vocês possam vir participar do curso, que realmente vai ser muito legal. A gente não pode assistir todo mundo junto, como normalmente é, mas pelo menos ninguém vai sair de casa, ninguém precisa gastar com passagem, com hotel, e dá para receber conteúdo de muita qualidade da sua casa e poder assistir de novo, quantas vezes você quiser. Então, mas mais uma vez queria agradecer e dar os parabéns ao professor, gente. Então, até a próxima e espero vocês nas próximas aulas. Olha só, a Lori está dizendo que ela gostou da minha xícara. Tá aqui, ó, Lori. É uma É xicrinha do legal mesmo. basquete, né? Para não perder o costume. Tá Tá, certo. joia, gente. Muito obrigado para todos vocês. Obrigado, André. Obrigado, professor. Até a próxima. Até a próxima.